Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Já que ao longo da semana, em nosso estudo de Atos capítulo 2, aprendemos, entre outras coisas, sobre a verdadeira natureza do dom de línguas na Bíblia, ou seja, é uma capacidade sobrenatural de falar-se em outro idioma sem tê-lo estudado, eu gostaria de me deter hoje em 1 Coríntios 14, verso 2, que é um dos textos mais mal compreendidos entre muitos cristãos sinceros que desejam defender a existência de um dom de línguas estranho, um dom de línguas estático, que ninguém compreende, nem mesmo a pessoa que falou. Eu vou demonstrar para você na Bíblia que não existe esse tipo de dom na Bíblia. O dom de línguas, assim como qualquer outro dom espiritual, tem uma finalidade: evangelização. Em alguns contextos, o dom de línguas teve uma outra função aliada à evangelização. Por exemplo, em Atos capítulo 10, quando os gentios recebem o dom de línguas, Deus queria demonstrar que eles também eram merecedores do plano de salvação e por isso eles puderam ser evangelizados por Pedro e depois os outros gentios pelos apóstolos também. Já em Atos 19, quando o dom de línguas é manifesto, por meio do batismo que aqueles 12 discípulos em Éfeso recebem com o Espírito Santo, eles receberam aquele dom, porque de acordo com o verso 10, Paulo e eles, obviamente, pregariam o evangelho ali na região da Ásia, ainda por algum tempo. Então eles precisavam estar capacitados a pregarem naquela província romana a judeus e gregos. Então eles receberam o dom de línguas também com um propósito missiológico evangelístico. Agora vamos para 1 Coríntios 14, verso 2. 1 Coríntios 14, verso 2, na versão Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando leem esse texto, muitos irmãos sinceros pensam que o apóstolo Paulo está aprovando o dom de línguas estático que ninguém entende, nem mesmo a pessoa que está falando. E que é possível que exista um intérprete que interprete aquele idioma que não faz parte nem mesmo de um dialeto em nosso mundo. E esta é uma crença predominante entre muitos cristãos sinceros. Para nós entendermos 1 Coríntios 14, 2, eu vou destacar nesse estudo pelo menos 3 pontos. O primeiro, o significado grego para a palavra mistério, o significado grego para o termo falar e o significado grego do termo línguas. Se nós nos determos esses 3 aspectos, e sugiro mais um aspecto, um quarto, se nós entendermos esses 3 aspectos, mais a natureza do dom, ali em 1 Coríntios 14, e o propósito de Paulo ao falar do dom, nós vamos compreender que 1 Coríntios 14 não está apoiando um dom de línguas que ninguém possa entender nada. Ok? Primeiramente, 1 Coríntios 14, 2 possui algumas interpretações, e ambas são viáveis. Alguns pensam que quando o texto diz que uma pessoa fala em língua e outro não entende, isso ocorre porque a pessoa que está ouvindo não entende o idioma que está sendo falado. É possível que os coríntios estivessem usando o dom de línguas, usando outros idiomas que ninguém entendesse ali, na igreja. Mas existe uma outra interpretação na qual quero me deter mais, e parece ser a mais plausível, de que havia um tipo de dom de línguas na igreja de Corinto, não sabemos bem a natureza, mas havia uma forma errada de usar o dom de línguas ali. E que Paulo, na verdade, no verso 2, estaria fazendo menção a esta forma distorcida do dom de línguas para depois corrigi-la. E o contexto demonstra isso. Ele está falando o seguinte, no verso 1, ele começa dizendo que o principal dom espiritual não é o dom de línguas, mas o de profecia. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aí agora ele vai dar a razão do porquê que ele está afirmando
que entre os dons espirituais, depois do amor, obviamente, o de profecia é o mais importante. Aí ele dá razão, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Alguém na igreja de Corinto estava realmente falando desta forma. Não sabemos se eram outros idiomas, desconhecidos, ou até alguns eruditos trazem a hipótese de haver aqui uma influência pagã nesse tipo de dom que eles estavam usando. Nós não temos como bater um martelo. Agora nós temos como ver que Paulo está corrigindo esse tipo de dom. E aí no verso 3 ele continua: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele não está aqui batendo pesado com os irmãos. Ele não está aqui com o propósito de dizer, esse dom é certo, esse dom é errado. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês podem estar edificando a vocês mesmos. Porém, não é esse o propósito. Você não pode edificar só a você tem que edificar a igreja. E por isso, eu recomendo que vocês busquem especialmente o dom de profecia. E aí, para você perceber que Paulo está corrigindo essa manifestação de línguas aqui, em 1 Coríntios 14, eu vou ler para você aqui alguns versos agora na Nova Versão Transformadora. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 6. Ó. Essa é uma leitura contextual que estamos fazendo. No verso 6 é dito o seguinte: irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Você percebeu, amigo ouvinte? Paulo faz menção no verso 2 a um dom de línguas que eles usavam na igreja, só que de uma forma distorcida. Paulo não está provando um dom de línguas que o cara fala e ninguém entende. Ele está corrigindo, ao ponto de argumentar aqui como que vai se compreender, como que um soldado vai compreender que tem que sair para a batalha se o som da trombeta não for claro, não for nítido? O que vai aproveitar eu falar em outras línguas se vocês não entenderem? E no verso 9 ele argumenta: se vocês usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Você percebeu? Ele está aqui corrigindo o tipo de dom de línguas que ele menciona no versículo 2. E ele segue esta correção dos versos 10 ao 19, não é? Tanto que no verso 19 ele conclui: contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, definitivamente, Paulo não está aprovando o dom de línguas em Corinto. Ele está corrigindo, o que é bem diferente. Um outro detalhe para o qual você e eu devemos atentar é o seguinte: o significado da palavra mistério no verso 2. Quando diz que o indivíduo em espírito fala mistérios, muitos pensam que é uma coisa totalmente incompreensível, mas não é assim. A palavra grega mysterion significa segredo no grego e não se refere a coisas misteriosas, mas a verdades divinas que ainda não foram reveladas. Quer ver um exemplo de mistério? Você pode ler Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Ali fala do mistério da cruz, do mistério da salvação em Cristo. Ou seja, a palavra grega para mistério, que é mysterion, não significa algo totalmente desconhecido. Significa algo que ainda apenas não é conhecido. Não é uma coisa misteriosa que ninguém entende, mas é algo que ainda não veio à luz. E de acordo com Tito 3, 5 e 6, se refere ao mistério da salvação que foi revelado depois por meio da cruz, quando a cruz se torna acessível até mesmo aos gentios. Já a palavra grega para falar
quando diz ali, né, falar em outra língua ou fala em outra língua, é a palavra grega lalel, que significa discorrer. A palavra lalel é o oposto à incapacidade de falar. Então está dizendo o seguinte, que a pessoa está tendo uma capacidade real de falar alguma coisa. E que coisa é essa? A palavra língua, como aparece no grego de 1 Coríntios 14, é a palavra glossa. E a palavra significa linguagem, idioma. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que a pessoa, quando recebe o dom de línguas, ela tem que ter uma capacidade de falar algo relacionado a algum idioma, a alguma linguagem, a algo que seja compreensível. E é por isso que Paulo está corrigindo o tipo de dom de línguas usado em Corinto. Ao invés de Paulo estar aprovando o dom de línguas de 1 Coríntios 14, 2, ele está fazendo algumas correções, porque há distorções ali. E é por isso que uma das conclusões dele no verso 19 é a seguinte: eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Portanto, amigo ouvinte, por mais que muitos irmãos sejam sinceros em crerem num dom de línguas estranhas, a Bíblia não ensina um dom de línguas estranhas. A Bíblia ensina, sim, que o crente pode receber um dom de línguas, um dom de idiomas, porque a palavra glossa no grego para línguas é idioma. Então a pessoa recebe um dom de idioma, alguns recebem um dom de interpretação, que é a tradução daquele idioma, com um propósito evangelístico, para revelar às pessoas o mistério do plano de salvação que ainda estava desconhecido para elas. Paulo está em 1 Coríntios 14 não aprovando o dom de línguas de Corinto, mas corrigindo. E eu espero que esse estudo breve de hoje tenha lhe ajudado a compreender definitivamente este assunto, para que você não seja enganado por uma falsificação do dom de línguas bíblico. Que Deus abençoe a você. Compartilhe este programa com outras pessoas para que elas possam ter o conhecimento desta verdade. Convido a você a fazer isso. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.